Pastor Salomão da Paz. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 19. Versículo 26 até versículo 30. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e seguimos a ti. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Podem sentar-se, irmãos. Vocês observem que na leitura que nós fizemos, ela é uma leitura que fala no início do perigo do homem quanto à riqueza, quanto ao cuidado que o homem às vezes passa a ter com o desejo de ser rico. O início do texto exatamente fala sobre isso. Por isso que Jesus, ele quando diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, Jesus fala disto por causa do discurso de Jesus quanto à dificuldade que eles tinham de crer quanto à salvação para os ricos. E Jesus, ele não fechou a porta para os ricos. Mas Jesus, ele fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Jesus sabe que existem muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Ou seja, existem pessoas que são bem-sucedidas porque Deus quis que fosse assim, para que pudesse essas pessoas, mesmo com toda a sua riqueza, fazer algo para benefício daqueles que agradam a Deus. E Deus conhece o coração. O problema não está em ser rico. O problema está no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E por essa razão Jesus fala que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E quando nós pegamos essa frase, o que é impossível para os homens é possível para Deus, a gente estende isso não somente para a área da riqueza, que Jesus estava sendo enfático ali, quanto à salvação. Mas a gente chega à conclusão que, em todos os sentidos, aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que nós muitas vezes tentamos da nossa forma e não conseguimos ter êxito, só uma palavra do Senhor, tudo muda. E isso deve ser algo que nós devemos colocar em nossa mente, que tudo depende da misericórdia, da graça de Deus, e por Ele ser Senhor de tudo e de todos, Ele tem o poder sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então Ele sabe como tratar cada uma das coisas que estão acontecendo conosco, cada uma das situações que nós passamos. E por isso que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Nunca imagine que por maior que seja a sua luta, por maior que sejam as dificuldades, talvez você sinta-se até fragilizado, pois a saúde não seja boa, de repente o desemprego bateu na sua porta, ou está faltando alguma coisa que você quer que de fato Deus esteja respondendo numa campanha. Mas é preciso que você tenha na sua mente, colocando no seu coração,
que não existe nada impossível para Deus. E por ser o Deus, Senhor e Salvador, o amado da nossa alma, Ele está desejoso em querer derramar sobre nós a sua graça. Ele está desejoso em derramar sobre nós o seu amor. Ele está desejoso em que nós possamos viver pela fé na total dependência dEle. Mas nós precisamos crer na sua palavra. E nós não podemos nos apegar às pessoas ou mesmo às coisas, porque todas essas coisas ou mesmo as pessoas são passageiras, mas Deus é eterno. E quando eu penso nisso, eu penso que é preciso eu estar apoiado nas promessas de Deus, é preciso que eu possa estar firmado na palavra de Deus. E quando um crente deixa de estar firmado na palavra de Deus, ele fica sujeito realmente a estar fragilizado na fé. Ele fica sujeito a estar passando por lutas e essas lutas o abatem, leva ele a ficar fraco, triste, cabisbaixo, sem esperança. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que Jesus estava assim, conforme o versículo 26 diz que ele estava fitando neles o olhar. Diz o texto, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível a vocês, aos homens, mas para Deus é possível. Jesus olha no olho daqueles que estavam à sua volta, porque eles estavam dentro de si mesmo tristes, porque talvez alguns estavam numa condição imaginando que seria difícil para eles serem salvos. Como talvez até para você esteja pensando: está difícil, pastor, a situação. Está difícil, pastor, esta causa. Está difícil, pastor, porque eu não tenho mais porta para bater. Eu já bati na porta da medicina. Eu já corri atrás de diversos médicos e não sei o que fazer. E o que fazer quando não sabemos o que fazer? Diga para o seu irmão assim: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Parece uma redundância, mas nós estamos muitas das vezes vivendo esta realidade. Chega a situações que nós não sabemos o que fazer, não sabemos a quem recorrer, não sabemos como resolver. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Jesus tem a solução. Jesus tem a resposta. Jesus tem a situação na sua palma da mão. Jesus conhece a sua estrutura. Jesus conhece a minha estrutura e sabe que nós somos pó, sabe que nós somos limitados, sabe que nós somos fragilizados, sabe que nós nos sentimos muitas das vezes fracos. Mas o profeta Joel diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Somos fortes em Deus. Em Deus tudo é possível. E o que nós precisamos fazer quando não sabemos o que fazer é algo tão simples, irmãos. E às vezes nós ficamos complicando as coisas. Às vezes nós estamos fazendo um arrudeio. Lembra daquela história de Naamã, com aquela jovem que estava ali, que na hora que o profeta dá a palavra dizendo: vai lá no Rio Jordão e desce lá por 7 vezes. E ali ele estava olhando para aquele rio e estava lembrando dos outros rios que ele conhecia das suas cidades, ali daquela província. E ele faz ali na sua narrativa uma murmuração. E aquela jovem diz: mas meu Senhor, aquilo que o profeta pede é algo tão simples. Ele falou que só era para você se banhar, só era para você descer 7 vezes. Se ele pedisse coisa difícil, mas a coisa é tão fácil. E assim, irmãos, muitas das vezes nós estamos vivendo, sem saber o que fazer, mediante a situação que nós estamos vivendo. E nós pegamos o problema e olhamos para ele e achamos tão grande.
e por não saber o que fazer, às vezes nós ficamos paralisados, às vezes nós ficamos duvidando, às vezes nós ficamos murmurando, e a solução está tão perto de chegar, está tão perto de nós, e só precisamos de uma coisa, tão somente confiar no Senhor. O salmista Davi disse: confia no Senhor de todo o teu coração. Mas ele disse: primeiro entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mais ele fará. Às vezes nós estamos esperando que ele faça muito mais, quando uma coisa só nós precisamos fazer, que é tão simples, irmãos, que é confiar. Uma criança confia no seu pai, na sua mamãe, e ela deita sem estar preocupado com o prato que vai estar sobre a mesa para ela poder tomar o café da manhã, porque ela sabe que seu papai já proveu a despensa, e pela manhã, mamãe já estará ali logo cedo preparando o seu alimento, e ela não se preocupa, porque ela sabe que o seu pai já proveu. E quando nós, irmãos, temos essa certeza, quando criança, é por isso que Jesus, ele pega uma criança, coloca no colo, e ele certa vez disse: olha, se você não vos tornar como esta criança, de modo algum vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus dá um exemplo de uma criança, quando ele coloca no seu colo, mostrando que aquela criança, por pequenina que fosse, ainda mesmo assim, na sua inocência, ela estaria vivendo essa certeza, ela estaria vivendo essa dependência, ela estaria vivendo na sua pureza da sua mente, ela não estaria agitada com algumas coisas que incomodam, e às vezes até com sentimentos que fica guardado em nós adultos, e fica corroendo a nossa alma durante dias, meses, quem sabe anos, e se não tirarmos esse sentimento do nosso coração, irmãos, de forma alguma nós estaremos diante do Senhor, porque guardamos em nosso coração aquilo que não é bom, aquilo que não contribui para que tenhamos paz de espírito. Pelo contrário, gera-nos uma inquietação a ponto de nós vivermos agitados como a onda do mar, porque, como diz Tiago, que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, vive agitado como o vento quando está soprando, que leva a água para lá, leva a água para cá, e às vezes nós estamos assim agitados, porque não estamos, irmãos, crendo no que o Senhor diz na sua palavra. Ele diz nesse texto que nós lemos, que o que é impossível aos homens é possível para Deus. João 11, versículo 39, quando Jesus estava ali ante aquela situação daquele sepultamento, e lá estava Lázaro sepultado, naquele lugar onde era uma rocha e já tinham colocado a pedra e já havia alguns dias passado. E Jesus manda que tire a pedra, e Marta diz: Senhor, já cheira mal. Mas Jesus diz: tirai a pedra. Mas antes de Jesus insistir, Jesus disse: olha, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, vocês vão ver, vocês vão perceber, vocês vão sentir, vocês vão presenciar o milagre acontecer. Então somente crê, meu irmão, esteja certo disso, que nós precisamos somente crer no Senhor Jesus. Não existe situação, por maior que seja difícil aos nossos olhos, precisamos somente crer no Senhor.
O que fazer quando nós não sabemos o que fazer, irmãos? Somente crer, confiar, esperar. Certo? Como uma criança que sabe que o seu pai está no controle. Talvez nós não estejamos em condições de resolver. Porque não é para nós resolvermos mesmo. Tem coisas que não são para nós fazermos. Veja que quando eu cito este exemplo aí que Jesus manda que tire a pedra, era uma ação para os homens. A pedra não era uma pedra que precisava ser removida por uma pessoa só, por uma mulher. Jesus pede que tire a pedra. Lá atrás da pedra estava algo que aos olhos de todos era impossível. Porque atrás da pedra estava alguém que havia morrido há alguns dias. Ninguém tinha mais esperança. Era um fato já para esquecer, não tem mais jeito. Você já viu alguém sepultar, irmãos? E fica uma esperança de que depois de ter sepultado, essa pessoa vai poder ser tirada dali para poder reviver? Quando sepulta, você vai a um funeral, chega lá e coloca aquela pessoa que sepultou, todos voltam para casa e não há mais esperança de poder aquele corpo voltar para casa. Até porque se espera alguns dias e normalmente nós esperamos 24 horas para um sepultamento. Mas ali já não foi mais o primeiro dia, nem o segundo dia, nem o terceiro. A situação era uma situação irreversível. Mas havia um obstáculo na frente. A morte estava por trás da pedra. E a morte que estava por trás da pedra, Jesus faz o impossível, transforma a morte que estava por trás da pedra e traz a morte para frente da pedra. Mas para a morte vir para a frente da pedra, é preciso que os homens removam a pedra. Porque era uma ação para o homem. Quando remove a pedra, Jesus agora faz o que é impossível. Ele dá a vida. E por maior que seja a dificuldade que você está passando, por maior que seja a luta que você está passando, creia que não há como você ficar de uma forma persistindo, irmãos, na incredulidade. Porque Jesus está lhe dando uma palavra de ordem hoje para você: tire a pedra. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Você tirando a pedra, Deus vai fazer o milagre, porque o milagre cabe a Ele, compete a Ele, não a mim e a você. Faça o impossível. Faça o possível. Faça o possível. Para que você possa obter o impossível. Às vezes nós queremos o impossível, mas não estamos fazendo o que é possível. E o que é possível é algo muito simples que Deus requer de cada um de nós. Deus não nos pede algo, irmãos, que está fora do nosso alcance. Deus espera que nós possamos ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Porque Ele diz para nós nesta noite, Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Deus agindo não tem quem impeça, Deus agindo não tem quem entre no caminho, porque Ele remove tudo e todos quantos estiverem à sua frente, para poder derramar sobre você a sua bênção.
Mas você precisa estar na posição. Você precisa estar na posição. Marcos 10, 27, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18, versículo 14. Acaso para o Senhor há por acaso algo demasiadamente difícil? De uma forma demasiada, né? Demasiada. Por acaso, Gênesis 18, versículo 14. Acaso há para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não há. Não há para o Senhor. Só que nós colocamos como sendo algo impossível. Se eu pensar assim, Deus não vai agir. Deus não opera quando há incredulidade. Deus não opera quando há incredulidade. E eu quero finalizar esta palavra nesta noite, levando você a pensar que estes homens que estavam ali ouvem do Senhor, e os apóstolos citam, dizendo: Senhor, nós deixamos. E ele diz: em Jesus responde, em verdade. Versículo 27. Diz Pedro, sempre Pedro. Então Pedro falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Foi a pergunta de Pedro. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Diga para seu irmão assim: nós deixamos algo para trás para conquistarmos o melhor para as nossas vidas. Deixamos para trás. Não queira voltar, irmãos, para pegar mais nada que você já deixou para trás. Agora em diante é você avançar para pegar aquelas que Deus já te coloca. Na proporção que você lê, na proporção que você conhece, na proporção que você ouve ministração, na proporção que Deus fala ao teu coração, comece a olhar aquilo que está diante de você como promessas de Deus para a sua vida, e não fique mais um olhar no passado. Se apegue às coisas, irmãos, para o futuro. Veja o presente vislumbrando já o futuro. Comece a olhar, irmãos, a sua cura. Comece a olhar a sua libertação já hoje. Já acreditando, fazendo planos futuro. Ainda que você não viu, mas comece a crer, dizer: Senhor, eu vou projetar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sei que está difícil, mas vou projetar porque o Senhor vai me dar a bênção nesta área. Eu vou me preparar para isso que vai acontecer na minha vida. Eu vou começar a fazer projetos em cima disso, e estes projetos serão para a glorificação do Teu nome. Estes planos que eu estou estabelecendo, Senhor, eu estou fazendo porque eu sei que o Senhor vai me abençoar nesta área, e eu começo já desde já a fazer planos com isto. E estes planos são planos para que o Teu nome seja glorificado. Comece a se revestir de fé. Pastor, mas não aconteceu ainda. Meu irmão, se você esperar acontecer para você planejar, você não está tendo fé. Eu nunca imaginei, irmãos, que uma mulher grávida, um casal que está esperando bebê, e assim quando acontece, que diz, a mulher diz: ei, estou grávida. Aquela alegria naquele casal que não teve nenhum filho. Começa aqueles primeiros dias já a planejar como será o quarto. Como será a roupa, será que vem menino, será que vem menina? E fica naquela situação, e alguns dizem: vamos esperar alguns meses para fazer o exame, para a gente já começar a comprar as roupinhas, a gente começar a preparar a mobília, a gente começar a preparar o quarto do bebê, e fica aquele desejo, aquela expectativa, irmãos, que os dias passem para saber como vai ser, e ele começa a fazer plano, a reservar um dinheiro, para que ele possa começar a se preparar para o nascimento deste bebê. A mulher só diz que está grávida, mas o casal já começa a fazer planos. É assim.
com aquela alegria que vai vir o primeiro filho. Vocês que já passaram por isso sabem muito bem o que eu estou dizendo. E quero dizer para você nesta noite, é desse jeito, como diz o presbítero Jales, que Deus espera que você viva a expectativa da tua bênção que está por vir. Comece a se alegrar, comece a projetar, comece a gerar dentro de você esta fé, esta certeza que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Deus está olhando, irmãos, que você está fazendo um planejamento para glorificar o nome dEle. Deus está olhando que aquilo que você está dentro do seu coração colocando como propósito, é porque você sabe que ao acontecer, você tem uma aliança com Deus. Você vai usar tudo isso que vai convergir para exaltar o nome do Senhor, e você vai estar mais fervoroso, porque não é porque Ele vai lhe abençoar, não, irmão, é porque Ele já lhe abençoou, gerando em você fé, gerando em você expectativa, gerando em você esperança, gerando em você a certeza de que Ele está com você, independente do tempo que a bênção chegue. Ele está com você, te ajudando nesta caminhada, e você não vai desistir, e você vai estar andando com Ele lado a lado, e cada caminhada que você vai estar tendo com Ele, a sua fé vai sendo aguçada, e você vai percebendo, irmãos, que vale a pena estar andando de mãos dadas. Você lembra daquele casal que quando começou a se amar e começa a andar e para onde vai é de mãos dadas, não quer separar, aquela vontade de estar junto, porque o amor existe, e este amor estando entre o casal, aquela vontade de estar compartilhando as coisas, e tudo que acontece liga, telefona, conversa. Sabe por quê? Porque existe algo no coração que faz com que esteja querendo compartilhar, porque existem sonhos a realizar juntos. Embora Deus não sonhe, porque Deus não dorme, mas Ele tem planos, projetos estabelecidos para mim e para a sua vida. E Ele tem compartilhado com alguns que têm estado mais próximo dEle. E é isto que Ele espera que você faça. Ande lado a lado com Ele, porque você vai ouvir os planos do Senhor para a sua vida. Você vai descansar e vai trabalhar. Quando eu falo descansar, não é relaxar, irmãos. Descansar é você estar num estágio de confiança, a ponto de você não viver ansioso, mas de você entender o tempo do tratamento de Deus na sua vida. E saber que este tempo, ele vai passar. Mas enquanto ele não passa, você vai glorificando e exaltando o nome dele, e vai servindo a ele com todo o amor e com toda a gratidão. Seja grato, adore-o e confie, porque aquilo que você não sabe fazer, não sabe como fazer, Ele, que é Senhor de todas as coisas, Ele vai te orientar, e você vai conseguir passar por todos os momentos que você está esperando que passe, e vai sair bem mais fortalecidos, e vai exaltar o nome dEle. Que Deus nos abençoe, que esta palavra chegue ao seu coração, aumentando-lhe a fé, lhe dando alegria, lhe dando esperança, e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue a derramar sobre cada um de nós a sua infinita graça.